Olá a todos. Vamos dar prosseguimento aqui, então, falando sobre o hipotálamo, hipófise. Continuar de onde a gente havia parado aqui no vídeo passado. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico, para que a gente consiga entender um pouco melhor. Então, o hipotálamo, ele vai atuar sobre a hipófise e vai fazer um controle neuroendócrino. Portanto, o controle neuroendócrino, ele se faz do hipotálamo para a hipófise. Um desses hormônios que o hipotálamo ele vai produzir e atuar sobre a hipófise é o chamado hormônio liberador de corticotropina, também chamado aí de CRH. Esse hormônio ele vai chegar em uma parte da hipófise chamada adenohipófise. Mais para frente, a gente vai dividir a hipófise em adenohipófise e neurohipófise. A gente vai ver isso daqui a pouco. Há também uma parte intermediária, que no caso é pouco importante para o ser humano, mas é muito importante para os animais. A adenohipófise é também chamada de hipófise, que fica na parte anterior, e no caso a neurohipófise na parte posterior. Por que se chama neurohipófise? Porque é aquele que recebe as terminações direto dos canais nervosos, né? O hormônio do hipotálamo ele vai chegar direto nessa parte, e a adenohipófise não. Ela vai chegar num plexo de capilares de sangue, por meio de sangue, é que ele vai chegar na hipófise, por isso que é chamada, no caso aí, de adenohipófise. Então, esse hormônio, que ele se chama CRH, ele vai atingir a adenohipófise por meio desses plexos de capilares, e ao banhar a adenohipófise, ele vai atuar sobre determinadas células, no caso, células específicas, que produzem um outro hormônio, que é chamado de ACTH, o hormônio corticotrófico, hormônio adrenocorticotrófico ou trófico, que no caso é a mesma coisa, né? Ou corticotropina. Então, o hipotálamo, ele produziu um hormônio, no caso aí chamado CRH. Esse CRH ele chegou na hipófise. Ao banhar a hipófise, a adenohipófise, ela produziu um hormônio chamado ACTH. Quem produziu? Sempre células específicas, células que, no caso, são sensíveis a esse CRH, que existem um monte de células, algumas são sensíveis. Então, é a questão lá da tal fechadura, né? que a gente menciona, já vem mencionando aí. Essa chave, ela atua sobre a fechadura de determinada célula e produz ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Né? Esse hormônio ele vai cair no sangue, vai chegar nas células adrenais, ou também chamadas suprarrenais, que ficam em cima do rim. Por isso que elas são chamadas suprarrenais. Ela vai fazer com que a glândula produza um hormônio, no caso chamado cortisol, cortisol esse que é o principal responsável por situações de estresse. Então a gente vai ver, depois em detalhes, né, essa questão do cortisol, mas para você ver o seguinte, né, olha como é que é a coisa. Você sofre um estresse, né, sei lá, físico, mental, tanto faz. Isso para você é um perigo, você está estressado. Você está andando lá na rua, vê um ladrão com uma arma, né, isso é um fator estressante. Vamos supor que você esteja passeando numa fazenda e de repente vê um touro, né, para cima, algo do tipo. Isso é um estresse. Você tem que ter reações que te protejam. Então, em qualquer situação estressante, no caso, essa glândula suprarrenal, ela libera o cortisol. Tá? Mas como ela sabe que vai ter que liberar esse cortisol? Por meio lá do sistema nervoso. O cérebro, ele veio com uma informação, nossa, que medo, né? Então, o hipotálamo, ele é acionado. O hipotálamo, ele libera o CRH, que chega na adenohipófise, a adenohipófise, ela produz a CTH, o ACTH, ele chega, isso aí tudo via sangue. Por meio do sangue, chega a glândula suprarrenal e ela libera o cortisol na circulação. Essa é a reação. Então, para que um hormônio ele possa agir sobre determinada célula, é preciso que a membrana dessa célula exista um receptor para esse hormônio. Mas por que o cortisol ele vai agir em uma célula e não age em outra?
por meio do... Bom, como a gente falou, por meio do sangue ele vai chegar. E ele vai agir onde tiver receptor para ele. Então, onde existir a fechadura para ele. Os receptores, como a gente já falou, são proteínas, né, que se combinam aí, no caso, com o hormônio. E aí, por meio dessa combinação, um hormônio que atue sobre a célula, exercendo determinada função. É como se o hormônio ele fosse aí uma chave e o receptor uma fechadura. Só que a fechadura, no caso, a chave certa, somente aquela chave certa é que se encaixa na fechadura. Então, geralmente existem mecanismos que permitem que seja liberada apenas uma pequena quantidade de hormônio, porque se produzisse demais, a reação ia ser muito intensa, né? Então, a reação ao estresse, ela tem que ser proporcional ao estresse. Se for pouco estresse, pouco hormônio. Se for muito, mais hormônio. Ou seja, apenas uma pequena quantidade de hormônio para exercer a função necessária. Isso é importante. Mas quando o hormônio é liberado permanentemente, né, por exemplo, indivíduos aí que têm estados de estresse crônico, né, a pessoa não é só aquele medo daquele touro ou do ladrão, né, ou medo da explosão. Ah, eu fiquei com medo de ouvir um barulho. Não, existe, no caso, esse estresse aí, porque as pessoas elas são submetidas, elas, sei lá, eventualmente elucubram determinada situação, criam uma minhoquinha lá na cabeça e fica esse estresse contínuo afetando a suprarrenal. Né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer sei lá, desdobramentos, que a gente poderia imaginar fisiologicamente aí, órgãos genitais produzam menos hormônio, isso daí vai causar infertilidade. Então, se a pessoa ela é submetida, por exemplo, muito tempo ao estresse, é o estresse crônico, ao invés dele ser liberado proporcionalmente, né, aquele desgaste, aquela situação, ao invés dele ser liberado um pouquinho e já eventualmente ser depois degradado, né? Então, ele fica sendo liberado, esse cortisol liberado constantemente, então a gente imagina, né, que não está adequado. Então, o que acontece? Esses receptores, né, ou seja, todas essas células que têm receptores para esse hormônio, elas começam a ter dificuldade, elas começam a resistir à presença desse hormônio, né, o que a gente chamaria aí como resistência. Elas ficam completamente alteradas. Aí o hormônio, ele não consegue agir sobre a célula. Então, o nosso sistema nervoso, ele vai achar que precisa liberar mais, e não é assim. Então, aquela célula, ela começa a ficar refratária ao hormônio. Então, esse hormônio, ele começa a ficar, né, ele é produzido demais, né, dentro da corrente sanguínea. O estresse e a liberação do cortisol, lembrando, né, que elas são uma coisa ótima, desde que na medida, não é? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que, em uma situação estressante, nós também temos a ativação do sistema nervoso simpático, que é aquele que a gente fala, né, opa, tem que lutar, tem que fugir, né, é aquele mais rápido. É a atuação do sistema nervoso autônomo simpático do que a própria ação suprarrenal do hormônio. Então, imediatamente quando a gente leva um susto, o sistema nervoso ele é rápido. A transmissão é super rápida, ela já aciona todos os órgãos que têm receptor para adrenalina e noradrenalina. Antes mesmo que esse cortisol ele já consiga agir, já está agindo a adrenalina. Então, por que via sistema nervoso central, né, a gente já viu que paira ali, existe uma situação difícil. O seu simpático ele está jogando adrenalina. E se ele joga adrenalina, o que vai acontecer? Ele joga adrenalina, isso é questão de, sei lá, 1 ou 2 minutos. Essa adrenalina ela já está circulando, olha o que ela vai fazer. Ela vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a constrição dos vasos sanguíneos, ou seja, o indivíduo fica pálido, porque o vaso ele fechou, né? Passa menos sangue. Então, isso diminui a motilidade gastrointestinal, todos esses efeitos aí, eles vão acontecer. Pode ocorrer também a piloereção, ou seja, a pessoa ficar arrepiada, né? Isso no animal, inclusive, é muito nítido, né? Além de você ter também aí
ações sobre o fígado, para que o fígado ele libere glicose no sangue, para que você possa ter energia para fugir de uma situação, porque é rápido, né? O cortisol, no caso, ele demora um pouco mais. Essa linha do cortisol, ela tem que cair no sangue, chega no sangue, abre os receptores, que nós vamos ver onde o cortisol principalmente afeta. Mas imediatamente você já tem essas reações de alarme. Então você tem o cortisol e a adrenalina agindo. A adrenalina ele é rápido, o cortisol ele demora um pouco mais, como a gente viu, né? O simpático ele vai causar essa taquicardia, pressão, dilatação de pupila. Então você tem que dilatar bem a pupila porque você vai precisar fugir, né? Sudorese, agora, né, suar muito. Agora imagina uma pessoa com estresse contínuo, né? Ela vai estar sempre suando, sempre com a pupila dilatada, sempre com taquicardia, e ela vai estar sempre pálida. Então, a gente vai dar uma parada agora nessa parte da suprarrenal. A gente vai voltar à parte do hipotálamo, que é a parte nervosa, que é a parte aí, no caso, que atua sobre a neurohipófise, tá? Só que isso a gente pretende fazer aí, no caso, num próximo vídeo. Aqui a gente só fez uma breve explanação para dar prosseguimento. E, inclusive, essa questão do mal do século, né? Essa questão do estresse, a gente vai fazer uma abordagem em vídeo futuro. Então, agradeço aí muito a compreensão de todos e até um próximo encontro. Muito obrigado, até lá.